Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Márcio Salmito, que é médico otorrinolaringologista, especializado em otoneurologia. O Márcio é médico colaborador do grupo de otoneurologia da Universidade Federal de São Paulo e atual presidente da Academia Brasileira de Neurotologia. Então, primeiramente, bem-vindo, Márcio. A ideia é discutir um pouco com você a respeito da tontura e vertigem. Obrigado, eu que agradeço, um prazer grande estar aqui conversando. Ótimo. Primeiro, eu queria que você me definisse o que é a tontura, o que é a vertigem. Muito bom, então essa é uma pergunta super pertinente, né? Tontura, ela na verdade, ela tem uma definição oficial que as pessoas não conhecem, nem têm assim, a obrigação de conhecer, mas em geral, quando a gente fala de tontura e vertigem, a gente está falando das doenças vestibulares, as doenças do labirinto. E tem a ver, portanto, com a função do labirinto. Como o labirinto é um sensor de movimentos, tontura e vertigem são sintomas que têm a ver com sensações erradas de movimento. Mas é importante a gente destacar uma coisa interessante, que os pacientes que têm queixa de tontura, como eles não conhecem a definição, a sensação de movimento, que é a vertigem, é muito comum que os pacientes se queixam de tontura e eles estão querendo dizer coisas diferentes. Às vezes, o mesmo paciente que fala a palavra tontura, ele significa algo de sensação de movimento, parece que está tudo girando, e um outro paciente que fala que está com tontura pode não ter nada a ver com isso, ele pode falar que está com tontura e o que ele está sentindo é aquela sensação de desmaio iminente, como acontece, por exemplo, quando a gente levanta muito rápido. Então, resumindo, vertigem significa uma sensação de que as coisas estão se movimentando e a nossa cabeça está se movimentando, né? Uma sensação de movimento. Tontura, a definição correta seria uma perturbação na orientação espacial, sem essa sensação de movimento, mas mais importante que isso é que às vezes as pessoas que falam tontura, eles podem estar querendo se referir a outras coisas, como por exemplo aquelas quedas de pressão, sensação de desmaio iminente. Ótimo. A gente poderia dizer então que a vertigem seria um tipo de tontura? Ou que teria, Esse seria, e que teriam outros tipos de tontura além da vertigem? tecnicamente, a forma mais moderna de definir tontura e vertigem seriam sintomas complementares, né? Ambos os sintomas, eles se refeririam a problemas vestibulares, a problemas do labirinto. Mas, popularmente, as pessoas que falam que estão sentindo tontura, frequentemente, eles estão, na verdade, Com um dos outros sintomas que problemas. as pessoas querem dizer com tontura é vertigem. Ótimo. Você já falou um dos diagnósticos diferenciais, então, que seria uma hipotensão postural, né? Que é essa sensação de que você vai desmaiar quando levanta por uma alteração no fluxo sanguíneo, né, cerebral. Algum outro diagnóstico diferencial a ser considerado? A palavra tontura tem três principais significados, né, no popular, digamos assim, né? Que então é a sensação de movimento, que é a vertigem, a sensação de desmaio iminente, que é a lipotímia, né, ou queda de pressão, aquela hipotensão postural, e também, às vezes, a pessoa está com desequilíbrio, ele está andando de forma atáxica, né, uma alteração de marcha, e ele fala que tem o sintoma tontura. Isso são as possibilidades da palavra, né, as possibilidades semânticas, né, o significado da palavra. Agora, cada uma dessas possibilidades de significado tem uma quantidade grande de diagnósticos, né, etiológicos, né, que podem trazer o mesmo sintoma. Legal. Bom, então a vertigem é uma alteração que acontece no sistema vestibular. Só queria que você me falasse um pouco mais o que é o sistema vestibular, onde que ele está, como é que ele funciona normalmente e no paciente que está com tontura, o que está acontecendo com ele. Perfeito. O sistema vestibular é como se fosse o nosso sexto sentido. A gente aprende normalmente que tem ali a visão, a audição, o olfato, tato, paladar, mas a gente tem um sexto sentido, que é o sensor de movimentos. Então, o sistema vestibular é como se fosse aquele acelerômetro, né, o giroscópio que tem dentro do nosso aparelho de celular, e quando a gente mexe o celular, a imagem do celular também mexe. Então, o sistema vestibular são os nossos sensores de posição e movimento que a gente tem naturalmente no corpo.
E por conta disso, quando existe qualquer tipo de problema desse sistema, né, o órgão do sistema vestibular é o labirinto. Quando existe um problema desse sistema vestibular, a gente vai ter perturbações de movimento. Então, ou vai ter uma vertigem, uma sensação de que a gente está girando, né, uma ilusão de movimento, ou então a gente vai fazer movimentos e vai sentir esses movimentos de forma inadequada. Né? Então, a pessoa diz, não posso me mexer porque eu fico tonto. Quando eu viro a cabeça, o mundo balança e demora para o mundo voltar, coisas desse tipo. Então, é um sensor de movimento e os sintomas, né, quando tem alguma coisa errada, são perturbações relacionadas com a percepção de movimento. Ótimo. Bom, qualquer criança sabe como fazer para perturbar o sistema vestibular, né? Começa a girar, 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 ou então você entra num brinquedo que gira muito, na hora que você vai sair, você está meio tonto ali, meio desequilibrado. É mais ou menos esse mesmo processo que acontece na vertigem? Exatamente. Se a gente quiser simular o que a pessoa está sentindo, né, quando diz que está sentindo vertigem, quando está com a sensação, é exatamente isso. Você pega uma cadeira, gira, 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 gira. Quando para a cadeira, você vai ter vertigem. Então, essa Levanta é a de imediato, definição vai de sentir a vertigem. vertigem. Ótimo, Sensação de que a cadeira continua girando. Exatamente. ótimo. Bom, e aí existem uma série de causas, né, para vertigem, que, vamos dizer, podem dar o mesmo sintoma, mas que têm tratamentos diferentes, né? Então a gente não vai falar num tratamento único para vertigem, mas sim a depender do que está provocando o problema, né? O primeiro deles que Exatamente. eu queria que você me falasse é a vertigem posicional paroxística benigna, que é conhecida como VPPB, né? O que é Perfeito. isso? Por que ela causa tontura? É uma doença frequente, né? A VPPB, hoje em dia tem sido conhecida como o problema dos cristais, né? Hoje os pacientes estão começando a conhecer, meus cristais saíram do lugar. Então, o que é isso? É uma doença do labirinto, né? Então, quando a gente fala do sistema vestibular, a gente está falando do órgão, que é o labirinto, do nervo, né, vestibular, que leva a informação, e o sistema nervoso central. Qualquer problema numa dessas estruturas vai ocasionar o sintoma vertigem. A VPPB é a causa mais frequente de todas, né? Então, é a doença mais frequente do sistema vestibular, e o que faz a VPPB é um fragmento chamado otólito, né, ou esse tal desse cristalzinho, que ele sai do lugar correto no labirinto e vai para o lugar errado. E aí, como o labirinto é um sensor de movimentos, quando ele faz um movimento com a cabeça e tem um fragmento lá dentro, o movimento que o cristalzinho faz dentro do labirinto gera uma ilusão de movimento. Então, a pessoa vira a cabeça, por exemplo, a levantar ou deitar na cama, e aí o cristalzinho mexe dentro do labirinto, a pessoa tem a sensação de que está girando tudo. É o que a gente chama de vertigem posicional. Então a pessoa está bem, aí quando levanta, tem tontura. Quando deita, tem tontura. Quando gira na cama, tem tontura. Tecnicamente, vertigem, né? O termo correto é vertigem. E aí isso fica se repetindo. É um problema benigno, né? O B de benigno, né? VPPB, e é um problema que a gente faz o diagnóstico no próprio consultório, fazendo testes, né? Deitando o paciente, observando o olho, que é onde a gente vê a alteração. E a VPPB é muito frequente, pode acontecer em qualquer pessoa, mas é mais frequente com a idade, com o passar dos anos, e pode, às vezes, ser desencadeada, por exemplo, por uma pequena pancada na cabeça, né, em que o cristalzinho do labirinto, né, no local normal, se solta e vai para o lugar errado. Muito bem. Uma outra causa para vertigem seria a doença de Meniere. O que é isso? Perfeito. O nome é esquisito, Menier, porque era um epônimo, né, o nome de um francês, chamava Prosper Menier. E esse Menier, no século XIX, ele foi o primeiro que descobriu que as vertigens vinham do labirinto, né? E labirinto, para quem não sabe, é o nome da parte de dentro do ouvido. Então, o Menier, um paciente dele faleceu e ele viu lá, depois que faleceu, ele conseguiu examinar o ouvido por dentro, né, dentro do osso temporal, e ele descobriu um labirinto doente lá dentro, um labirinto que ele chamou de inchado. Acontecia uma hidroxia, né? O líquido do labirinto estava engurgitado, aumentado. E aí a doença ficou com o nome dele porque ele foi o primeiro a descrever, que era uma tétrade, né? 4 sintomas,
em que a pessoa tinha episódios espontâneos de vertigem, sensação de ouvido tampado, diminuição da percepção da audição, quer dizer, meu ouvido está meio surdo, né? E zumbido. Então, quando o paciente tem esses 4 sintomas aparecendo em crises, que geralmente duram 15 minutos ininterruptos, ou até um pouquinho mais, 1 hora, 2 horas, tudo girando e tal, aí depois passa. E aí passa, pode voltar ao normal, ou pode ter uma melhora muito grande até a próxima crise, que pode ser na outra semana ou daqui a um mês, e a pessoa fica tendo esses episódios recorrentes. Geralmente a doença de Meniere é unilateral, então a pessoa diz, olha, o meu problema é aqui, o meu ouvido direito, que tampa, que tem zumbido, que está diminuindo a audição e que tem os episódios de vertigem. A gente chama de doença de Meniere. Ela é quase uma doença rara. Tecnicamente, doença rara é 1 por 1 milhão ou menos, e a doença de Meniere são poucas pessoas por milhão de habitantes. Ótimo. E é uma condição que acomete que público, geralmente? É pessoa mais velha, mais novo? O mais comum é entre os 40 e 50 anos de idade, né? Entre a quarta e a sexta década de vida. E é um pouco mais frequente em mulheres, mas a diferença de mulher para homem já é bem próxima, assim, já é praticamente igual, né? Diferente da maioria das doenças que causam vertigem, que acabam sendo mais frequentes um pouquinho mais em mulheres. A doença de Meniere pode aparecer em homens ou mulheres praticamente na mesma proporção, 40 e poucos, 50 anos. Quanto mais tarde aparece a doença de Meniere, melhor costuma ser o prognóstico. O paciente mais jovem que eu vi com doença de Meniere, um garoto com 9 anos de idade, né? Então, pode aparecer em qualquer idade. Muito bom. Ah, aí tem duas outras condições que podem estar associadas com a vertigem, que acho que dá para falar nelas juntas, porque são condições próximas, vamos dizer assim, que é a neurite vestibular e a labirintite, que é um outro diagnóstico que muitas vezes as pessoas falam sem saber exatamente o que é, né? O que Exatamente. seria isso? Perfeito. Então, a gente falou de 2 doenças episódicas, né, que é a VPPB e a doença de Meniere, que são pacientes que têm sintomas em crises. Então, são crises de sintomas e entre as crises a pessoa fica bem. Agora, existem pessoas que têm doenças que a gente chama agudas. Então, de uma hora para outra, a pessoa acorda com tudo girando e não para de girar. Meia hora, 1 hora, 2 horas, o dia todo a pessoa geralmente vai no pronto-socorro. Aí, 2 causas frequentes disso é a neurite vestibular, que é quando o paciente tem uma inflamação no nervo vestibular, que é o nervo do labirinto, e esse nervo, por conta do processo inflamatório, ele é como se o labirinto não funcionasse mais. E o labirinto não consegue mandar informação por conta do nervo estar prejudicado. Então, a pessoa tem o que a gente chama de vertigem aguda. Então, a pessoa vai dormir bem, quando acorda está tudo girando, tem que ir no hospital, e esse é o quadro clínico, tá? Uma vertigem intensa que não passa, com náusea, vômito, geralmente é um dos piores sintomas que a pessoa sentiu na vida, mas felizmente isso vai passando com o tempo e a pessoa, mesmo que não recupere o labirinto, né, que a neurite traga ali uma consequência definitiva, o paciente consegue se recuperando dos sintomas ao longo de dias ou semanas, né? É importante, assim, a gente avaliar o paciente com vertigem aguda, pensando que, às vezes, né, felizmente não é tão frequente, a gente tem como diagnóstico diferencial da neurite vestibular alguma doença central. Então, uma doença central com aparecimento agudo, a gente está pensando no AVC. Então, o paciente que tem no pronto-socorro uma vertigem que começou hoje, a gente tem que procurar distinguir se o paciente tem uma neurite vestibular, é um problema muito incômodo, né, mas que tem o que a gente fazer e geralmente tem um bom prognóstico, ou se o paciente está tendo um AVC. Aí, se tiver um AVC, vai ter que, por exemplo, ficar internado ali no hospital, pelo menos por algumas horas. Agora, a labirintite verdadeira é quando o paciente tem um quadro igualzinho à neurite, só que geralmente com a perda de audição do labirinto que está inflamado. Então, labirinto e ouvido são sinônimos, né? O labirinto é o ouvido interno, e a labirintite verdadeira é quando tem uma infecção do labirinto, ou seja, do ouvido interno. É muito, 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 muito raro. Uma labirintite verdadeira, a gente conta nos dedos, né? Eu que, né, vejo pacientes com vertigem todos os dias, né? 90% do meu público é de otoneurologia.
eu conto nos dedos, eu certamente não atendi ainda até hoje 10 pacientes com labirintite verdadeira. E é importante vamos dizer, esse comentário, porque no Brasil se popularizou muito esse termo labirintite. E aquilo que as pessoas dizem que tem, né, eu tenho labirintite, minha vizinha tem labirintite, minha tia tem labirintite, geralmente é o nome errado. E labirintite a pessoa tem uma vez só, e geralmente é muito, muito grave, né, porque a pessoa, para ter labirintite, ela está na iminência ou então acabou de ter uma meningite. Então, não tem nada a ver com os quadros que a gente vê nas pessoas que falam que tem labirintite. As pessoas que dizem assim, eu tenho labirintite, eu não posso ir no parque de diversões, então a minha labirintite está atacada porque eu tomei café. Em geral, as pessoas que têm esses episódios de labirintite, na verdade, tem alguma outra doença episódica, né? Como a própria doença de Meniere, ou a VPPB, que é a vertigem posicional que a gente acabou de comentar, ou então a doença pode ser, na verdade, neurológica, mais benigna, que é a migrânia vestibular. E, na verdade, labirintite mesmo, verdadeira, é muito, muito raro. Ótimo. Bom, a gente discutiu aí várias causas possíveis para vertigem. Obviamente que discutir tratamento, tudo isso aí, vai depender muito de qualquer causa, né? Então, acho que talvez a primeira mensagem desse vídeo bom, não existe um tratamento para labirintite, existe um tratamento para cada uma das causas de labirintite. Né? Perfeito. Cada doença, né, que a pessoa chama de labirintite tem um tratamento. Só para exemplificar, a vertigem posicional não trata com remédio, né? A doença de Meniere geralmente é uma doença crônica que precisa de acompanhamento e tem uma série de medicamentos. A migrânia vestibular já são outros medicamentos. Neurite vestibular geralmente precisa de reabilitação, às vezes precisa de um medicamento no pronto-socorro. Então, o recado principal é realmente esse. Vale a pena a gente distinguir qual é o problema que a pessoa tem que está chamando de labirintite, porque cada uma das doenças diferentes tem um tratamento específico. Muito bom. Em relação ao diagnóstico, existe algum exame diagnóstico para ser feito ou basicamente esses diagnósticos são todos com base na clínica do paciente? No caso da otoneurologia, a clínica, como na maioria da medicina, ela é soberana, né? Então, realmente, o diagnóstico é clínico na maioria dos casos, o que, por um lado, é muito bom, porque a gente pode, na maioria das vezes, fazer o diagnóstico no próprio atendimento, né? Na própria consulta, mas existem vários exames que podem ser necessários. E os exames podem não ser exatamente para fazer o diagnóstico da doença, mas pode ser para a gente fazer avaliações mais detalhadas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar numa pneumonia. A pessoa, para ter o diagnóstico de pneumonia, está com tosse, febre, e o médico ausculta o pulmão e ouve determinadas características na ausculta, já fez o diagnóstico de pneumonia, mas a gente pede um raio-x. Para quê? Para ver a extensão, para ver se tem algum derrame pleural, algum sinal de complicação, etc. Então, na otoneurologia é parecido. Então, por exemplo, a VPPB, que é a vertigem posicional, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente, fazendo um teste no próprio consultório, deitando o paciente, observando o olho, e o olho mostra o movimento, né, específico, que chama de nistagmo, que é o movimento que dá o diagnóstico. O paciente com migrânia vestibular ou neurite vestibular, a gente também consegue fazer o diagnóstico no próprio consultório. Mas existem exames, principalmente para medir o nível de funcionamento. Então, são os exames que a gente chama de exames funcionais. Então, os mais conhecidos são o Video Head Impulse Test, que é o VHIT, o VEMP, né, o VEMP cervical e o VEMP ocular, e mais conhecido ainda, que é mais antigo até, é a nistagmografia, geralmente feita com o que a gente chama de prova calórica. Então, esses 3 exames são os exames que mais frequentemente a gente pede, não para fazer o diagnóstico da doença, mas para medir o nível de funcionamento do labirinto, né, do sistema nervoso do sistema vestibular, e também para avaliar outras estruturas neurológicas, né, para a gente poder encontrar sinais, por exemplo, de doenças do cerebelo, doenças do tronco encefálico, pensando em problemas centrais. E um outro exame muito importante que a gente pede bastante nos pacientes com vertigem, ou com doenças autoneurológicas em geral, é a audiometria, né? Então, a gente mede a audição, porque, na verdade, o ouvido, né, é um só, e a gente divide a parte da frente em cóclea, que serve para ouvir, e a parte de trás, que é o labirinto posterior, que é o sensor de movimentos. Mas, tecnicamente, o conjunto dessas estruturas é um órgão único, né, chamado de labirinto. Muito bom.
Márcio, acho que deu para entender bem a questão da vertigem e mais do que isso, desfazer vários dos mitos, né? Os termos que se usam, porque, o que você falou, tontura, labirintite, vertigem, enfim, entender um pouco o que cada pessoa está tendo, direcionar um pouco o diagnóstico para isso, como é que faz toda essa avaliação. E aí, assim, em termos de tratamento, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, vamos ter outras Claro. discussões aqui para falar de cada uma dessas condições mais importantes, vamos dizer, que estão associadas ao quadro de vertigem, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e contar com você nessas outras discussões aqui. Perfeito, eu que agradeço, João, é um prazer grande estar aqui nesse seu projeto bem bacana. Espero que a gente tenha ajudado aí as pessoas a esclarecer isso. Obrigado mais uma vez, Márcio.